Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje vamos retomar aqui a leitura. A gente tinha parado na terça-feira, 29 de setembro de 1942. Então, lembra de deixar o like e se inscreve no canal. Então vamos lá, terça-feira, 29 de setembro de 1942. Querida Kitty, acontecem as coisas mais estranhas quando a gente está escondida. Tente imaginar uma coisa. Como não temos banheira, tomamos banho numa tina. E como só há água quente no escritório, isso significa todo andar de baixo, nós 7 nos revezamos para aproveitar ao máximo essa grande oportunidade. Mas como ninguém é igual ao outro e todos temos graus variados de pudor, cada membro da família escolheu um lugar diferente para se lavar. Peter toma banho na cozinha do escritório, mesmo ela tendo uma porta de vidro. Quando chega a hora do seu banho, ele vai até cada um de nós e anuncia que não devemos passar pela cozinha na próxima meia hora. Ele acha que essa medida é suficiente. O Sr. Van Daan toma seu banho em cima, achando que a segurança de seu quarto supera a dificuldade de ter de carregar a água quente escada acima. A Sra. Van Daan ainda precisa tomar um banho, ela está esperando para ver qual é o melhor lugar. Papai se banha no escritório particular e mamãe na cozinha, por trás de um biombo, enquanto eu e Margot declaramos que o escritório da frente é o nosso lugar de banho. Como as cortinas são fechadas na tarde de sábado, nós nos esfregamos no escuro, enquanto aqui está no banho olha para a frente. Tadinha. A gente se esfrega no escuro, enquanto aqui está no banho olha pela janela por uma fresta na cortina e vê maravilhada as pessoas se divertindo. Há uma semana cheguei à conclusão de que não gostava dali e andei procurando o lugar mais confortável para tomar banho. Foi Peter que me deu a ideia de colocar a tina no espaçoso banheiro do escritório. Eu posso me sentar, acender a luz, trancar a porta, colocar água sem ajuda de ninguém e tudo isso sem o medo de ser vista. Usei meu lindo banheiro pela primeira vez no domingo e por mais que pareça estranho, gostei mais do que de qualquer outro lugar. Tudo bem, Peter, parabéns. O bombeiro hidráulico esteve trabalhando lá embaixo na quarta-feira, puxando os tubos e os drenos do banheiro para o corredor, para que a tubulação não congele no inverno. A visita do bombeiro esteve longe de ser agradável. Não somente fomos proibidos de abrir torneiras durante o dia, mas o banheiro também ficou fora de nossa jurisdição. Vou contar como enfrentamos esse problema. Você pode achar estranho eu falar disso, mas não sou tão cheia de pudores com esse tipo de coisa. No dia de nossa chegada, papai e eu improvisamos um pinico com um jarro de fazer enlatados. Durante a visita do bombeiro, também foram utilizados jarros de enlatados para guardar nossos chamados da natureza, entre aspas aí. De minha parte, isso não foi nem de longe tão difícil quanto ter de ficar parado o dia inteiro sem dizer uma palavra. Você pode imaginar como foi difícil para Dona Quaquaquá. Lembra da poesia? O poema que ele escreveu lá para o professor? Em dias normais, nós temos de falar em sussurros. Não poder falar nem se mexer é 10 vezes pior. Depois de 3 dias constantemente sentada, minhas costas estavam duras e doloridas. Fazer ginástica à noite ajudou. Assinado, sua Anne. De fato ajuda. Façam exercício, vão se mexer, pessoal. Quinta-feira, 1º de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem tive um medo terrível. Às 8 horas, a campainha da porta tocou de repente. Só pude pensar que alguém estava vindo nos pegar. Você sabe de quem estou falando. Mas me acalmei quando todo mundo jurou que deveriam ser moleques ou o carteiro. Os dias aqui são muito quietos. O Sr. Levinson, um pequeno farmacêutico e químico judeu, está trabalhando para o Sr. Kugler na cozinha. É um personagem novo aí, né? Não tinha sido mencionado ainda. Como ele está familiarizado com todo o prédio, temos um pavor constante de que ele meta na cabeça a ideia de querer olhar onde era o laboratório. Nós ficamos quietos como ratinhos. Quem poderia imaginar 3 meses atrás que a espivetada Anne... Essa palavra escreve assim, é espervitada? Eu sempre falei espivetada. E vem aprendendo. Quem poderia imaginar 3 meses atrás que a espivetada Anne teria de ficar parada durante horas sem fim? E mais, que ela conseguiria. O aniversário da Sra. Van Daan foi no dia 29. Apesar de não termos feito uma grande festa, ela ganhou flores, presentes simples e comida especial. Parece que os cravos vermelhos dados pelo marido são uma tradição de família. Vou me estender um pouco mais no assunto da Sra. Van Daan e contar que as tentativas dela de paquerar o pai... paquerar o papai? São uma fonte constante de irritação para mim.
Ela dá tapinhas na bochecha e na cabeça dele, levanta a saia e faz observações pretensamente espirituosas num esforço de atrair a atenção de Pin. Moça, se controle. Felizmente, ele não acha que ela seja bonita nem charmosa, por isso não reage às investidas. Só por isso? Afinal de contas, mamãe não age assim com o Sr. Van D, coisa que eu disse na cara da Sra. Van D. De vez em quando, Peter consegue ser muito engraçado. Nós dois temos uma coisa em comum. Gostamos de nos fantasiar. E todo mundo cai na risada. Uma noite fizemos um número, com Peter usando um dos vestidos justos de sua mãe e eu com o terno dele. Ele estava de chapéu e eu com o boné. Os adultos rolaram de rir e nós também nos divertimos demais. Bep comprou saias novas para Margot e para mim no Bijenkorf. O tecido é horrendo, parece saco de batatas. O tipo de coisa que as lojas de departamento não ousariam vender antigamente. E custaram 24 florins a de Margot e 7,75 florins a minha. Estamos esperando uma coisa boa. Bep pediu um curso de taquigrafia por correspondência para Margot, Peter e eu. Para você que está acompanhando aí a série de Drácula também, é o modo como Jonathan criptografa o diário dele e Mina também está tentando, ela está praticando a taquigrafia. Então, estou esperando aí esse curso por correspondência para Margot, Peter e eu. Espere só, no ano que vem poderemos taquigrafar perfeitamente. De qualquer modo, aprender a escrever num código secreto como esse é realmente interessante. Inclusive, vamos dar uma olhadinha, eu nunca vi como que se parece uma taquigrafia. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Bom, então tá aqui. Opa, virando do lado certo. Obrigado. Tudo bem, então. Na real mesmo, parece muito um monte de rabisco, né? Olha só. Parece uns hieroglifos. Muito interessante. Legal. Bom, vamos seguir aqui. E aí, Annie segue aqui no diário dela. Estou com uma dor terrível no dedo indicador da mão esquerda. Por isso, não posso passar roupas. Que sorte! Porra, tá bom, né? O Sr. Van Daan quer que eu me sente perto dele na mesa, já que para ele Margot não come bastante. Por mim, tudo bem. Eu gosto de mudanças. Há sempre um pequeno gato preto rondando o quintal e ele me lembra da minha doce morte. Outro motivo para eu gostar da mudança é que mamãe está sempre pegando no meu pé, principalmente a mesa. Agora Margot é que vai ter de aturar. Ou melhor, não vai, pois mamãe não faz observações sarcásticas para ela, né? Não aquele modelo de virtude. Hoje, eu vivo zombando de Margot, dizendo que ela é um modelo de virtude e ela odeia que eu diga isso. Talvez eu a ensine a não ser tão boazinha. Já era hora dela ter aprendido. Para terminar esse amontoado de notícias, uma piada particular engraçada que o Sr. Van Daan contou. Lá vem. O que faz clique 99 vezes e claque uma vez? Uma centopeia com uma perna de pau. Gostei. Cara. Bye bye. Assinado, Annie. Sábado, 3 de outubro de 1942. Querida Kitty, todo mundo zombou um bocado de mim ontem porque me deitei na cama junto do Sr. Van Daan. Na sua idade? Chocante! Entre aspas aí. E outros comentários do tipo, besteira, claro, eu nunca quereria dormir com o Sr. Van Daan do jeito que eles insinuavam. Não queria querer. Ontem mamãe e eu tivemos outra briga e ela realmente armou o maior escândalo. Contou todos os meus pecados a papai e começou a chorar, o que me fez chorar também. E eu já estava com uma tremenda dor de cabeça. Até que enfim, contei a papai que gosto mais dele que de mamãe. E ele respondeu que era só uma fase passageira, mas não acredito. Simplesmente não suporto mamãe. E tenho de fazer força para não gritar com ela o tempo todo e para ficar calma quando tenho vontade de lhe dar um tapa na cara. Não sei por que criei uma aversão tão grande por ela. Papai disse que se mamãe não estiver bem, ou se estiver com dor de cabeça, eu deveria me oferecer para ajudar, mas não faço isso porque não a amo e não gosto de fazer. Consigo imaginar mamãe morrendo algum dia, mas a morte de papai parece inconcebível. É muita ruindade minha, mas é assim que me sinto. Espero que mamãe nunca leia isso, ou qualquer outra coisa que escrevi. Ultimamente estão deixando eu ler mais livros de adultos.
Evas Jogd, Evas Youth, Juventude de Eva, de Nico van Sustalen, está me ocupando no momento. Não acho que haja muita diferença entre esse livro e os livros para adolescentes. Eva achava que as crianças cresciam nas árvores como maçãs e que a cegonha as arrancava da árvore quando estavam maduras e levava para as mães. Mas a gata de sua amiga teve gatinhos, e Eva observou quando eles saíram da gata. Por isso pensou que as gatas punham ovos e os chocavam como as galinhas, e que as mães que queriam filhos também subiam para o quarto, alguns dias antes de ter o neném, para pôr um ovo e chocá-lo. Depois que os bebês chegavam, as mães estavam fracas de tanto ficar agachadas. Num determinado ponto, Eva também queria um bebê. Ela pegou um chale de lã, estendeu-o no chão para que o ovo pudesse cair nele e então se agachou em cima e começou a fazer força. Ela olhava enquanto esperava, mas não saiu nenhum ovo. Finalmente, depois de ficar sentada durante muito tempo, saiu uma coisa, mas era uma salsicha e não um ovo. Eva ficou envergonhada, pensou que estava doente. Engraçado, não é? Também há umas partes em Evas Jogd que falam de mulheres que vendem os corpos na rua e pedem muito dinheiro. Eu ficaria envergonhadíssima diante de um homem dessa maneira. Além disso, o livro fala da menstruação de Eva. Estou louca para chegarem às minhas regras. Finalmente serei adulta. Ela está se referindo à menstruação dela? Papai anda de cara amarrada de novo e ameaçando pegar meu diário. Horror dos horrores. De agora em diante vou ter de escondê-lo. Assinado, Anne Frank. Quarta-feira, 7 de outubro de 1942. Imagino que fui para a Suíça. Papai e eu dormimos num quarto enquanto a sala de estudo dos garotos se transformou numa sala de estar, onde posso receber visitas. A sala de estudo dos garotos está se referindo a os primos de Anne, Bernhard e Stefan Elias. De surpresa, eles me trouxeram móveis novos, incluindo uma mesinha de chá, uma escrivaninha, poltronas e um divã. Tudo é simplesmente maravilhoso. Depois de alguns dias, papai me dá 150 florins, convertidos em dinheiro suíço, é claro, mas vou chamá-los de florins. E diz para eu comprar tudo o que preciso, tudo para mim. Mais tarde, recebi um florim por semana, que também posso usar para comprar o que quiser. Saio com Bernd e compro. E aí ela tem uma lista aqui de coisas que ela compraria. Vou dar alguns exemplos. 3 camisolas de algodão, a 50 centavos, que vai dar 1,50. Deixa eu ver. 5 pijamas a R$1, vai dar R$5. 2 aventais. E aí a gente tem aqui, né, um conjunto de roupas. Mais roupas. Vestidos. Meias. Temos... interessante, maquiagem, pó, creme, bronzeador, algodão, primeiros socorros, bastante coisa, uma coleção de coisas aí, realmente tudo que ela precisa, aparentemente. E é isso, esse foi o registro do dia. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty, hoje só tenho notícias tristes e deprimentes. Nossos muitos amigos e conhecidos judeus estão sendo levados aos montes. A Gestapo está tratando todos eles muito mal e transportando-os em vagões de gado para Westerbork, o grande campo em Drenthe, para onde estão mandando todos os judeus. Miep falou de alguém que conseguiu escapar de lá. Deve ser terrível em Westerbork. As pessoas não têm praticamente nada para comer e menos ainda para beber, já que só existe água 1 hora por dia e há somente um banheiro e uma pia para vários milhares de pessoas. Homens e mulheres dormem no mesmo cômodo, e as mulheres e crianças costumam ter as cabeças raspadas. Fugir é quase impossível. Muitas pessoas têm aparência de judias e são marcadas pelas cabeças raspadas. Se está tão ruim na Holanda, como estará nos lugares distantes e pouco civilizados para onde os alemães estão mandando? Acreditamos que a maioria está sendo assassinada. E estavam mesmo. A rádio inglesa diz que eles estão sendo mortos por gás. Talvez seja o modo mais rápido de morrer. Estou me sentindo péssima. Os relatos que Miep faz sobre esses horrores são muito angustiantes. E Miep também está muito atormentada. Outro dia, por exemplo, os guardas da Gestapo largaram uma velha judia aleijada na porta de Miep, enquanto saíram para procurar um carro. A velha estava aterrorizada com os faróis antiaéreos e os canhões atirando nos aviões ingleses lá em cima. Mas Miep não teve coragem de levá-la para dentro. Os alemães são bem generosos quando se trata de punição. É complicado, né? É uma situação muito complicada.
Bep também anda muito quieta. Seu namorado está sendo mandado para a Alemanha. Todas as vezes que os aviões passam lá em cima, ela tem medo de que eles soltem toda a carga de bombas na cabeça de Bertus. Piadas como, não se preocupem, não pode cair todas sobre ele. Ou, basta apenas uma bomba, não cabem nessa situação. Bertus não é o único que está sendo forçado a trabalhar na Alemanha. Trens carregados de jovens partem todos os dias. Alguns tentam fugir quando o trem para numa estação pequena, mas somente uns poucos conseguem escapar sem serem percebidos e encontrar um esconderijo. Mas esse não é o fim das minhas lamentações. Você já ouviu a palavra refém? É a punição definitiva para os sabotadores. É a coisa mais horrível que você pode imaginar. Cidadãos importantes, gente inocente, são levados como prisioneiros para esperar a execução. Se a Gestapo não conseguir encontrar o sabotador, eles simplesmente pegam 5 reféns e os colocam em fila diante de um muro. Você lê o anúncio da morte deles no jornal, onde são citados como acidentes fatais. Excelentes espécimes da humanidade, esses alemães, e pensar que na verdade sou um deles. Não, isso não é verdade. Hitler retirou nossa nacionalidade há muito tempo, e além disso, não há maiores inimigos na Terra do que alemães e judeus. Assinado, Suane. Registro bem pesado. Quarta-feira, 14 de outubro de 1942. Querida Kitty, estou ocupadíssima. Ontem comecei a traduzir um capítulo de La Belle Nivernaise e a escrever palavras do vocabulário. Em seguida, trabalhei num problema medonho de matemática e traduzi 3 páginas de gramática francesa. Hoje é gramática francesa e história. Simplesmente me recuso a estudar aquela matemática horrorosa todos os dias. Papai também acha horrível. Sou quase melhor do que ele, se bem que na verdade nenhum de nós é bom. Por isso eu temo sempre de pedir ajuda de Margot. Também estou estudando taquigrafia, coisa de que eu gosto. De nós 3, fui eu quem fez mais progressos. Li The Storm Family. É bastante bom, mas não se compara com Jupiter. De qualquer maneira, as mesmas palavras podem ser encontradas nos 2 livros, o que tem sentido porque foram escritos pela mesma autora. Cissy van Marxveld é uma tremenda escritora. Francamente, também vou deixar meus filhos lerem os livros dela. Além disso, li um bocado das peças de Corner. Gosto do modo como ele escreve. Por exemplo, Hedwig é o carinha de Harry Potter, né? Der Vetter... Não vou ler esses nomes, não. Vocês me desculpem. Mamãe, Margot e eu estamos de novo amicíssimas. Que bom, que bom. Assim é muito melhor. Ontem à noite, eu e Margot estávamos deitadas juntas na minha cama. Ficou muito apertado, mas assim é que foi legal. Ela perguntou se podia ler meu diário de vez em quando. Algumas partes, respondi. E perguntei sobre o dela. Ela também me deixou ler o seu diário. A conversa mudou para o futuro e perguntei o que ela queria ser quando crescesse. Mas ela não disse e fez muito mistério. Acho que tem alguma coisa a ver com ensinar. Claro, não tenho certeza absoluta, mas suspeito de algo assim. Eu realmente não deveria ser tão curiosa. Hoje de manhã me deitei na cama de Peter depois de expulsá-lo. Ele ficou furioso, mas não me incomodei. Ele poderia pensar na hipótese de ser mais atencioso comigo de vez em quando. Afinal de contas, ontem à noite eu lhe dei uma maçã. Certa vez perguntei a Margot se ela me achava feia. Ela disse que eu era atraente e tinha olhos bonitos. Meio vago, não? Bom, até a próxima. Assinado, Anne Frank. PS. Hoje de manhã todo mundo se pesou. Agora, Margot pesa 60 quilos, mamãe 62, papai 72, Peter 67, senhora Van Daan 53, o senhor Van Daan 75. Nos 3 meses em que estamos aqui, eu ganhei 8,5 kg. Um bocado, não é? Terça-feira, 20 de outubro de 1942. Querida Kitty, minhas mãos ainda estão tremendo, apesar de já fazer 2 horas desde que tomamos o susto. Preciso explicar que há 5 extintores de incêndio no prédio. O pessoal do escritório teve a estupidez de se esquecer de avisar que o carpinteiro, ou seja lá o que ele for, vinha aqui encher os extintores. Por isso não nos preocupamos em ficar quietos até que ouvi o som de marteladas no patamar do outro lado da estante. Logo imaginei que era o carpinteiro e fui avisar Bep, que estava almoçando, de que ela não deveria voltar lá para baixo. Papai e eu ficamos parados perto da porta para podermos ouvir quando o homem fosse embora.
Depois de trabalhar durante uns 15 minutos, ele largou o martelo e outras ferramentas em nosso estante, pelo menos foi o que pensamos, e bateu na nossa porta. Ficamos brancos de medo. Será que, afinal de contas, ele tinha escutado alguma coisa e agora queria checar aquela estante de aparência misteriosa? Parecia que sim, já que continuou batendo, puxando-a e empurrando-a. Fiquei tão apavorada que quase desmaiei ao pensar naquele estranho descobrindo nosso maravilhoso esconderijo. Justamente quando eu pensava que nossos dias estavam contados, ouvimos a voz do Sr. Clayman dizendo: "Abram, sou eu." Ah, Sr. Clayman, puta que pariu, Sr. Clayman. Tá maluco? Abrimos a porta imediatamente. O que havia acontecido? O gancho que prendia a estante estava emperrado, motivo pelo qual ninguém pôde nos avisar sobre o carpinteiro. Depois que o homem havia ido embora, o Sr. Clayman veio chamar Beppe, mas não pôde abrir a estante. Não posso dizer como fiquei aliviada. Na minha imaginação, o homem que estaria tentando entrar no anexo secreto havia crescido sem parar até que se transformasse não somente num gigante, mas também no fascista mais cruel do mundo. Nossa, ainda bem que tudo deu certo, pelo menos dessa vez. Nós nos divertimos demais no domingo. Miep e Jean passaram a noite conosco. Margot e eu dormimos no quarto de papai e mamãe para que o casal Guies usasse nossas camas. O cardápio foi preparado em homenagem a eles e a comida foi deliciosa. A festa foi brevemente interrompida quando o abajur de papai causou um curto-circuito e de repente nós ficamos sem luz. O que poderíamos fazer? Nós tínhamos fusíveis, mas a caixa dos fusíveis fica no fundo do armazém escuro, o que tornava esse trabalho ainda mais desagradável de ser feito à noite. Mesmo assim, os homens se aventuraram e 10 minutos depois podemos apagar as velas. Muito bem. Acordei cedo hoje. Jean já estava vestido. Como ele tem de sair às 8h30, estava lá em cima tomando café da manhã às 8. Miep estava se vestindo e encontrei-a de camisola quando entrei. Ela usa uma camisola comprida igual a minha para andar de bicicleta. Margot e eu também vestimos nossas roupas e subimos antes da hora usual. Depois de um desjejum agradável, Miep desceu. Lá fora, chovia torrencialmente e ela ficou feliz por não ter de ir de bicicleta até o trabalho. Papai e eu arrumamos as camas e depois disso aprendi 6 verbos irregulares em francês. Muito aplicada, não acha? Eu acho. Margot e Peter estavam lendo em nosso quarto, com Mushi enrolada no divã, perto de Margot. Depois de meus verbos irregulares em francês, fui para perto deles e li... Além... Desculpa. Além cantam os bosques. É um livro lindo, mas muito estranho. Quase terminei. Semana que vem é a vez de Beppe passar a noite aqui. Assinado, Suane. Quinta-feira, 29 de outubro de 1942. Minha querida Kitty, estou muito preocupada. Papai está doente, está coberto de pintas e com febre alta. Parece sarampo. Imagine só, nós nem podemos chamar um médico. Mamãe está fazendo ele transpirar na esperança de que a febre saia com o suor. Tá. Hoje de manhã, Miep contou que a mobília do apartamento dos Van Daan, em Zuider Amstelan, não sei, foi retirada. Ainda não contamos à senhora Van Daan. Ultimamente ela tem andado muito nervenmassig. Nervosa. O que ele escreveu em alemão? E não estamos com vontade de ouvir seus gemidos e suas reclamações de novo sobre toda aquela louça maravilhosa e as cadeiras lindas que ela teve de deixar para trás. Também tivemos de abandonar nossas coisas lindas. De que adianta ficar se lamentando agora? Papai quer que eu comece a ler livros de Hebel e de outros escritores alemães famosos. Atualmente consigo ler em alemão bastante bem, só que em geral murmuro as palavras em vez de ler em silêncio. Mas isso passa. Papai pegou as peças de Goethe e Schiller na estante grande, e está planejando ler para mim todas as noites. Ele podia abrir um canal também, lendo livros para você no esconderijo. Começamos com Dom Carlos. Encorajada pelo exemplo de papai, mamãe pôs em minhas mãos seu livro de orações. Li algumas orações em alemão só para ser educada. Elas certamente parecem lindas, mas significam muito pouco para mim. Por que será que ela me fez agir de modo tão religioso e devoto? Amanhã vamos acender a lareira pela primeira vez. A chaminé não é limpa há séculos, por isso a sala deve ficar cheia de fumaça. Esperemos que a coisa funcione. Assinado, Suane. Peraí, mas o seu pai tá doente, não acho que é uma boa ideia acender uma chaminé com risco de encher o lugar de fumaça, né? Segunda-feira.
2 de novembro de 1942. Querida Kitty, Bep ficou conosco na noite de sexta-feira. Foi divertido, mas ela não dormiu muito bem porque bebeu um pouco de vinho. Quanto ao resto, não há nada de especial para contar. Ontem tive uma dor de cabeça horrorosa e fui dormir cedo. Margot está me irritando de novo. Essa manhã comecei a organizar um arquivo de fichas do escritório porque ele havia caído e ficou todo misturado. Em pouco tempo, eu estava ficando maluca. Pedi ajuda a Margot e Peter, mas eles eram moles demais. Por isso desisti do trabalho. Não sou doido o bastante para fazer tudo sozinha. Assinado, Anne Frank. PS. Quase me esqueço de mencionar a notícia importante de que provavelmente minhas regras vão vir logo. Posso dizer isso porque vivo encontrando uma mancha esbranquiçada em minhas calcinhas. E mamãe já disse que elas começariam logo. Mal posso esperar, é um acontecimento tão importante. É uma pena que não posso usar toalhinhas higiênicas, porque não se consegue mais encontrar para comprar. E os tampões de mamãe só podem ser usados por mulheres que já tiveram neném. Comentário acrescentado por Anne Frank em 22 de janeiro de 1944. Eu não seria mais capaz de escrever esse tipo de coisa. Agora que estou relendo meu diário, depois de 1 ano e meio, estou surpresa com minha inocência infantil. No fundo, sei que nunca poderia ser tão inocente de novo, por mais que quisesse. Entendo as mudanças de humor e os comentários sobre Margot, mamãe e papai como se tivesse escrito isso somente ontem, mas não consigo pensar em escrever tão abertamente sobre outras coisas. Fico tremendamente constrangido ao ler as páginas que falam de assuntos dos quais me lembro como sendo muito melhores do que realmente foram. Minhas descrições são muito indelicadas, mas deixa pra lá. Também posso entender minha saudade de casa e de morte. O tempo todo em que estive aqui, desejei inconscientemente, e às vezes conscientemente, receber confiança, amor e afeto físico. Esse desejo pode mudar de intensidade, mas está sempre presente. Quinta-feira, 5 de novembro de 1942. Querida Kitty, finalmente os ingleses conseguiram algumas vitórias na África e Stalingrado ainda não caiu. Por isso os homens estão contentes e bebemos café e chá hoje de manhã. Quanto ao resto, nada de especial para contar. Essa semana andei lendo bastante e fazendo pouco trabalho. É assim que as coisas deveriam ser. Com certeza é a estrada para o sucesso. Ultimamente, mamãe e eu estamos nos dando melhor, mas nunca ficamos íntima. Papai não é muito aberto com relação a seus sentimentos, mas é a mesma doçura de sempre. Acendemos a lareira há alguns dias e toda a sala ainda está cheia de fumaça. Falei para você. Prefiro o aquecimento central. É provável que não seja a única. Margot é uma nojenta, não há outra palavra, uma fonte de irritação constante, de manhã, de tarde e de noite. Assinado, Anne Frank. Anne, vou te falar uma coisa, irmãos são assim mesmo, tá? Segunda-feira, 9 de novembro de 1942. Querida Kitty, ontem foi aniversário de Peter, de 16 anos. Fui pra cima às 8 horas e Peter e eu olhamos os seus presentes. Ele ganhou um jogo de tabuleiro, uma navalha e um isqueiro. Não que ele fume tanto assim, de jeito nenhum. É só que parece muito distinto. A maior surpresa veio do Sr. Van Damme, que informou imediatamente que os ingleses haviam desembarcado em Tunis, Argel, Casablanca e Oran. É o princípio do fim, dizia todo mundo, mas Churchill, o primeiro-ministro inglês que devia ter ouvido a mesma coisa sendo repetida na Inglaterra, declarou: "Isso não é o fim, não é nem mesmo o princípio do fim, mas talvez seja o fim do princípio." Percebe a diferença? Mas há motivo para otimismo. Stalingrado, a cidade russa que está sob ataque há 3 meses, ainda não caiu na mão dos alemães. No verdadeiro espírito do anexo, eu deveria falar com vocês sobre comida. Deveria explicar que lá no andar de cima eles são verdadeiros glutões. O pão é trazido diariamente por um padeiro muito gentil, amigo do Sr. Clayman. Claro que não temos tanto quanto tínhamos em casa, mas é o suficiente. Também compramos talões de racionamento no mercado negro. Mercado paralelo, esse termo hoje em dia está errado. O preço vive subindo e já passou de 27 para 33 florins. E isso por simples pedaços de papel impresso. Para conseguirmos uma boa fonte de nutrição, afora centenas de latas de comida que temos armazenadas aqui, compramos 130 quilos de feijão. Não somente para nós, mas também para o pessoal do escritório. Penduramos os sacos de feijão em ganchos no corredor, do lado de dentro de nossa entrada secreta, mas algumas costuras arrebentaram com o peso.
Por isso decidimos levá-los para o sótão e Peter foi encarregado do levantamento de peso. Tem 16 anos já, né? Tá velho. Já tá com força. Ele conseguiu levar 5 dos 6 sacos intactos até lá em cima e estava cuidando do último quando o saco arrebentou e uma enchente, ou melhor, uma tempestade de granizo feita de feijões marrons voou pelo ar escada abaixo. Como havia quase 25 quilos de feijões naquele saco, eles fizeram barulho suficiente para levantar os mortos. Lá embaixo, as pessoas tiveram certeza de que a casa estava caindo sobre suas cabeças. Peter ficou aparvalhado, mas em seguida caiu na gargalhada quando me viu de pé na base da escada como uma ilha num mar de marrom, com ondas de feijões batendo em meus tornozelos. Imediatamente começamos a catá-los, mas os feijões são tão pequenos e escorregadios que entram em todo o canto e buraco imaginável. Agora, cada vez que subimos para o andar de cima, nos abaixamos e procuramos para presentear a Sra. Van Daan com um punhado de feijões. Quase esqueci de dizer que papai ficou bom da doença. Obrigado, muito obrigado. Assinado, Suane. PS. O rádio acaba de anunciar que Argel caiu. Marrocos, Casablanca e Oran estão há vários dias nas mãos dos ingleses. Agora estamos esperando por Tunis. Terça-feira, 10 de novembro de 1942. Querida Kitty, ótimas notícias. Estamos planejando trazer uma 8ª pessoa para se esconder conosco. Sim, é verdade. Nós sempre achamos que havia espaço e comida suficiente para mais uma pessoa, mas tínhamos medo de colocar um fardo ainda maior nos ombros do Sr. Kugler e do Sr. Klima. Mas como as notícias das coisas horríveis que estão sendo feitas contra os judeus ficam piores a cada dia, papai decidiu sondar esses 2 senhores e eles acharam o plano excelente. O perigo é igual, sejam 7 ou 8 pessoas. Eles observaram com razão. Assim que isso foi resolvido, nós nos sentamos e repassamos mentalmente nosso círculo de conhecidos, tentando imaginar uma única pessoa que se adaptasse à nossa família ampliada. Isso não era difícil. Depois de papai ter rejeitado todos os parentes dos Van Daan, escolhemos um dentista chamado Albert Dussel. Ele mora com uma encantadora senhora cristã, muito mais nova do que ele. É provável que não sejam casados, mas isso não importa. Ele é quieto e refinado, e pelo nosso conhecimento superficial parecia ser legal. Miep também o conhece, por isso poderá fazer os arranjos necessários. Se vier, o Sr. Dussel terá de dormir no meu quarto, no lugar de Margot, que terá de se virar com a cama dobrável. E aí tem uma nota, depois que Dussel chegou, Margot passou a dormir no quarto dos pais. Tá. Vamos pedir que ele traga alguma coisa para tapar cáries. Assinado, Suane. Quinta-feira, 12 de novembro de 1942. Querida Kitty, Miep veio contar que se encontrou com o Dr. Dussel. No momento em que ela entrou, ela perguntou se ela conhecia um esconderijo e o Dr. Dussel ficou muito satisfeito quando Miep disse ter algo em mente. Ela acrescentou que ele teria de se esconder o mais rápido possível, de preferência no sábado, mas ele achou isso altamente improvável, porque queria atualizar seus registros, pagar as contas e atender alguns pacientes. Hoje de manhã, Miep nos passou o recado. Não achamos sensato esperar tanto. Todas aquelas preparações exigem explicações a várias pessoas que, segundo nossa opinião, não deveriam saber de nada. Miep foi perguntar se o Dr. Dussel não poderia vir no sábado, mas ele disse que não, e agora está programado para vir na segunda. Acho estranho ele não ter vindo imediatamente depois de nossa proposta. Se o pegarem na rua, seus registros dos seus pacientes não vão ajudar em nada. Então por que o adiamento? Se você me perguntar, eu digo que é burrice de papai dar trela para ele. Fora isso, nenhuma novidade. Assinado, Suane. Terça-feira, 17 de novembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Dussel chegou. Tudo deu certo. Miep disse para ele estar no local determinado diante do correio às 11 da manhã, quando o homem iria procurá-lo, e ele estava no lugar e hora marcados. O Sr. Klima foi pegá-lo, anunciou que o tal homem não pôde vir e pediu que ele passasse no escritório para falar com Miep. O Sr. Klima pegou um bonde de volta ao escritório enquanto o Sr. Dussel seguiu a pé. Eram 11h20 quando o Sr. Dussel bateu na porta do escritório. Miep pediu que ele tirasse o casaco para que a estrela amarela não pudesse ser vista e levou-o ao escritório particular, onde o Sr. Klima o manteve ocupado até a faxineira ir embora. A pretexto de que o escritório particular era necessário para outra coisa, o Miep levou o Sr. Dussel para cima, abriu a estante e entrou, enquanto o Sr. Dussel olhava espantado. Ao mesmo tempo, nós 7 estávamos sentados à mesa de jantar esperando com café e conhaque o último acréscimo à família.
Primeiro, Miep levou-o ao quarto da família Frank. Ele reconheceu de imediato a nossa mobília, mas não tinha ideia de que estávamos lá em cima, sobre sua cabeça. Quando Miep contou, ele ficou tão pasmo que quase desmaiou. Graças a Deus, ele não causou mais suspense e levou-o para cima. O Sr. Dussel afundou numa poltrona e nos olhou em silêncio, perplexo, como se pensasse que poderia ler a verdade em nossos olhos. Em seguida, gaguejou. Aber, mas vocês nit estão na Bélgica? O oficial, o carro, eles não vieram, sua fuga não deu certo. Tadinho, tá iludido. Explicamos tudo sobre como deliberadamente espalhamos o boato sobre o oficial e o carro para dar uma pista falsa aos alemães ou a qualquer outra pessoa que pudesse nos procurar. O Sr. Dussel ficou sem fala diante de tanta esperteza e só conseguiu olhar em volta, surpreso, enquanto explorava o restante de nosso adorável e ultra prático anexo. Todos almoçamos juntos. Em seguida, ele cochilou um pouco, juntou-se a nós para o chá, separou os poucos pertences que Miep conseguiu trazer antes e começou a se sentir muito mais à vontade. Sobretudo quando lhe entregamos as seguintes regras datilografadas sobre o anexo secreto. Produção dos Van Damme. Vamos lá. Prospecto e guia para o anexo secreto. Instalação especial destinada à acomodação temporária de judeus e outras pessoas desalojadas. Aberto o ano inteiro. Localizado num bairro lindo, silencioso e arborizado, no coração de Amsterdã. Nenhuma residência particular nas vizinhanças. Pode-se chegar a ele pelo bonde número 3 ou 17, e também de carro ou bicicleta. Para aqueles a quem esses meios de transporte foram proibidos pelas autoridades alemãs, também pode-se chegar a pé. Quartos e apartamentos mobiliados ou não estão disponíveis a qualquer momento, com ou sem refeições. Preço: grátis, na faixa. Dieta: baixo teor de gordura. Água corrente no banheiro, mas sem banho, infelizmente, e em várias paredes internas e externas. Confortáveis fogões a lenha para aquecimento. Amplo espaço de depósito para uma variedade de mercadorias. 2 cofres grandes e modernos. Rádio particular em linha direta com Londres, Nova York, Tel Aviv e muitas outras estações, disponível a todos os moradores depois das 6 da tarde. Podem-se ouvir transmissões proibidas, com algumas exceções, ou seja, estações alemãs só podem ser sintonizadas para ouvir música clássica. É terminantemente proibido ouvir noticiários alemães, seja qual for o lugar de onde estejam sendo transmitidos, e repassá-los a outras pessoas. Horários de descanso, de 10 da noite às 7h30 da manhã, e até às 10h15 nos domingos. Em razão das circunstâncias, os moradores devem observar as horas de descanso durante o dia, quando receberem instruções para isso, dadas pela gerência. Para garantir a segurança de todos, as horas de descanso devem ser rigorosamente observadas! 3 exclamações. Atividades livres. Ninguém pode sair de casa até segunda ordem. Uso da linguagem. É necessário falar baixo o tempo todo. Somente devem ser faladas línguas de pessoas civilizadas, portanto, nada de alemão. Leitura e diversão. Nenhum livro alemão deve ser lido, a não ser os clássicos e as obras didáticas. Outros livros são opcionais. Ginástica diariamente. Cantos só em voz baixa, depois das 6 da tarde. Filmes. São necessárias negociações prévias. Aulas. Curso semanal de taquigrafia por correspondência. Cursos de inglês, francês, matemática e história oferecidos a qualquer hora do dia ou da noite. Pagamento na forma de aulas, por exemplo, de holandês. Departamento especial para o atendimento a pequenos animais domésticos, com exceção de insetos nocivos, para os quais é necessário permissão especial. Horários de refeições. Café da manhã, diariamente, às 9 da manhã, a não ser nos domingos e feriados, quando será servido às 11h30. Almoço, refeição leve, de 1h15 a 1h45. Jantar, pode ser refeição quente ou não. A hora do jantar depende dos noticiários radiofônicos. Obrigações com respeito às equipes de suprimento. Os moradores devem estar preparados para ajudar com o trabalho de escritório a qualquer momento. Banhos. A tina está disponível a todos os moradores depois das 9 da manhã aos domingos. Os moradores podem tomar banho no banheiro, na cozinha, no escritório particular ou no principal, como quiserem. Álcool. Somente com fins medicinais. Fim. Assinado. Suane. Quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty, como havíamos pensado, o Sr. Dussel é muito gentil. Claro que ele não se incomodou em dividir o quarto comigo. Para ser honesta, não estou exatamente maravilhada por um estranho usar minhas coisas, mas precisamos fazer sacrifícios por uma boa causa. E estou feliz por poder colaborar. Como diz papai,
Se pudermos salvar pelo menos um de nossos amigos, o resto não importa, e ele está certíssimo. No dia em que chegou, o Sr. Dussel me fez um monte de perguntas. Por exemplo, a que horas a faxineira chega ao escritório, como resolvemos o uso do lavatório e quando podemos ir ao banheiro. Você pode rir, mas essas questões não são tão fáceis no esconderijo. Durante o dia não podemos fazer nenhum barulho que possa ser ouvido lá embaixo. E quando há algum estranho lá, como a faxineira, temos de ser ainda mais cuidadosos. Tive a paciência de explicar tudo isso ao Sr. Dussel, mas fiquei surpresa ao ver como ele era lento para entender. Ele pergunta tudo 2 vezes e mesmo assim não consegue lembrar o que a gente contou. Eu acho que eu sou o Sr. Dussel. Talvez só esteja confuso pela mudança súbita e acabe superando. Afora isso, tudo vai bem. O Sr. Dussel contou muita coisa que não sabíamos sobre o mundo lá fora. Ele tinha notícias tristes. Incontáveis amigos e conhecidos foram levados para um destino terrível. Noite após noite, veículos militares verdes e cinza cruzam as ruas. Eles batem em todas as portas perguntando se ali mora algum judeu. Em caso positivo, toda a família é levada embora. Caso contrário, eles passam para outra residência. É impossível escapar de suas garras a não ser que você se esconda. Eles costumam andar com listas, só batendo nas portas onde sabem que há uma grande captura a ser feita. Costumam oferecer recompensa, tantos florins por cabeça. É como as caçadas a escravos nos tempos antigos. Não quero fazer com que isso pareça bobagem, é trágico demais. À noite, quando está escuro, costumo ver longas filas de gente boa e inocente, com crianças chorando, andando sem parar, controladas por um punhado de homens que as empurram e batem até elas quase caírem. Ninguém é poupado. Os doentes, os velhos, as crianças, os bebês e as mulheres grávidas. Todos são forçados a marchar em direção à morte. Temos muita sorte aqui longe do tumulto. Não pensaríamos sequer por um minuto em todo esse sofrimento se não estivéssemos tão preocupados com as pessoas queridas a quem não podemos ajudar. Sinto-me má ao dormir numa cama quente, enquanto em algum lugar meus melhores amigos estão caindo de exaustão ou sendo derrubados. Fico apavorada quando penso em amigos íntimos que agora estão à mercê dos monstros mais cruéis que já assolaram a terra. E tudo porque são judeus. Assinado, Suane. Sexta-feira, 20 de novembro de 1942. Querida Kitty, a verdade é que não sabemos como reagir. Até agora, muito poucas notícias sobre os judeus chegaram até aqui, e achávamos melhor manter o ânimo na medida do possível. De vez em quando, Miep costumava contar o que havia acontecido a um amigo, e mamãe ou a senhora Van Daan começavam a chorar. Por isso ela decidiu que era melhor não dizer mais nada. Mas nós bombardeamos o Sr. Dussel com perguntas, e as histórias que ele teve de contar eram tão horríveis e medonhas que não conseguimos tirá-las da cabeça. Assim que tivermos tempo de digerir as notícias, provavelmente voltaremos a brincar e a pregar peças como sempre. Não fará nenhum bem a nós ou aos que estão lá fora se continuarmos tão tristes como estamos agora. E qual seria o sentido de transformar o anexo secreto num anexo melancólico? Não importa o que eu esteja fazendo, não consigo deixar de pensar nos que se foram. Eu me surpreendo rindo e lembro que é uma desgraça estar tão alegre. Mas será que eu deveria passar o dia inteiro chorando? Não, não posso fazer isso. Essa tristeza vai passar. Além desse sofrimento, há outro de natureza mais pessoal e que empalidece em comparação à desgraça que acabei de contar. Mesmo assim, não posso deixar de dizer que comecei a me sentir abandonada. Estou rodeada por um vazio muito grande. Eu não costumava pensar muito nele, já que tinha a mente cheia de meus amigos e de diversão. Agora penso sobre coisas infelizes ou sobre mim mesma. Demorou um bocado, mas finalmente percebi que papai, por mais gentil que seja, não pode ocupar o lugar do meu mundo antigo. Quando se trata de meus sentimentos, mamãe e Margot deixaram de contar há muito tempo. Mas por que eu incomodo você com essa bobagem? Sou muito ingrata, Kitty, eu sei. Mas quando recebo uma bronca pela 1000ª vez e ainda tenho todas essas outras desgraças em que pensar, minha cabeça começa a girar. Assinado, Suane. Muito bem, pessoal, então vamos ficar por aqui hoje. Lemos aí umas 30 páginas. Tá ficando cada vez mais pesada a leitura. Se você curtiu, se você gostou, se chegou até aqui, lembra de deixar um like no vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos envios. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.